Gente, continuando, polígonos inscritos e circunscritos. O que é isso, gente? Um polígono inscrito vai ser um polígono dentro de uma circunferência em que todos os vértices do polígono, estão na circunferência, encostam nela. E um polígono circunscrito seria um polígono que tem uma circunferência aqui, dentro dele, em que todos os lados da circunferência encostam no meu polígono. Aqui, então, o quadrado, ele está inscrito e circunscrito ao mesmo tempo, mas eu quero que vocês analisem separadamente. O quadrado inscrito é o que está dentro dessa circunferência grande. E o quadrado circunscrito é o que está de fora dessa circunferência pequenininha. Dentro dos polígonos inscritos e circunscritos, gente, os inscritos são os que a gente vai trabalhar mais, tá? A gente trabalha mais com eles, até porque os circunscritos a gente vai montar essas fórmulas mais por lógica. Em relação aos polígonos inscritos, o que a gente vai determinar? Todo polígono inscrito, gente, agora eu quero que vocês ignorem essa circunferência vermelha e pensem no polígono inscrito, tá? Vou até tentar tirar aqui, para não atrapalhar. Aqui, ignorem essa circunferência que estava aqui dentro. Eu quero que vocês pensem no polígono inscrito, tá? Que é esse quadrado dentro da circunferência. O polígono inscrito, gente, ele vai ter um raio. Quem que é esse raio? Vai do centro daquela circunferência que estava de fora até o vértice dele, até a extremidade da circunferência. E o polígono também vai ter um apótema. O que é o apótema? Ele vai do centro até o ponto médio do lado desse polígono, fazendo 90 graus. Então, ele vai ter raio e ele vai ter o apótema. Coloquei aqui os três que a gente mais trabalha, que é o quadrado, o triângulo equilátero, viu, gente? Equilátero. Aí, vamos lá. Aqui é o raio. Observem que aqui é raio, aqui é raio, aqui é raio. Como eu tenho um triângulo equilátero, gente, e aqui dá 360 graus, eu já posso afirmar que eu tenho 120, né, para cada um. Mas isso daqui já são deduções lógicas, né, essas de A. E cadê o apótema? Vai do centro até o ponto médio. Então, ele também ele tem três apótemas, né, um aqui, outro para cá e outro para lá. Como ele tem três pontos médios, ele tem três apótemas. E o hexágono, eu também vou ter o raio e aqui, apótema. Então, tem um raio, outro raio, outro raio, outro raio, raio, um monte de apótema. Mesma quantidade, né? Agora, gente, é o seguinte. Tem algumas fórmulas que a apostila de vocês não trouxe, mas eu acho importante, até porque as atividades com essa matéria agora voltam no segundo ano e lá vocês já vão ver essas fórmulas. Então, eu já queria que vocês já estivessem familiarizados com ela. O lado no quadrado é igual ao raio raiz de 2. Então, o lado é igual a r raiz de 2. O apótema, como vocês podem ver, gente, se eu continuar o meu apótema, observem que eu tenho o lado do quadrado pela metade. Então, o apótema é o lado dividido por 2. Aí tem outras fórmulas que vocês não vão deixar de aplicar. Por exemplo, diagonal de quadrado é L raiz de 2, área do quadrado, L vezes L. Mas as fórmulas que vocês ainda não conhecem, essas duas aqui. Fernanda, pode fazer um teorema de Pitágoras? Claro que pode. Você pode aplicar todas as suas fórmulas que você já conhece nessas figuras, tá? Agora, o triângulo equilátero. O triângulo equilátero, o L é igual ao R raiz de 3. O apótema é igual ao raio dividido por 2. Eu também posso falar, gente, que o apótema é a altura dividido por 3. Esse aqui é menos usual, mas é bem lógico, porque o triângulo equilátero, a altura dele aqui vai ser dividida em 3 partes.
Cada parte vai ser a mesma medida de um apótema. Então, essa não é muito usual, mas ela dá para trabalhar. Essa aqui é a que a gente mais vê, relação entre apótema e raio. Às vezes, te pede, por exemplo, o apótema a partir do lado. Aí, com o lado você acha o raio, com o raio você acha o apótema. Você pode fazer essa transição. Aí tem as outras fórmulas de triângulo equilátero, né? Da altura, L raiz de 3 sobre 2, da área, L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Vamos até colocar elas aqui, né? Altura, L raiz de 3 sobre 2. E área, cuidado para não confundir com apótema, viu, gente? Ó, área, L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Gente, essas fórmulas do triângulo equilátero, vocês vão trabalhar tanto com isso, então já comecem a memorizar essas fórmulas. Todas elas dá para fazer por dedução. Todas dá. Se você divide o triângulo equilátero ao meio, acha a altura, divide aqui em duas partes iguais, teorema de Pitágoras, você acha tanto a altura quanto a área, né? Todos dá para você ir por dedução. Só que essas fórmulas aqui, como a gente vai trabalhar muito com elas, às vezes, se você conseguir gravar, vai te poupar muito tempo nas questões. No hexágono, gente, o lado é exatamente a mesma medida do raio. Então, quando você já tem o lado, você já tem o raio. E o apótema vai ser raio, raiz de 3 sobre 2. Aí, por exemplo, a área do hexágono. Eu consigo dividir o meu hexágono em 6 triângulos equiláteros, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É claro que meu desenho aqui, o centro ficou lá embaixo, né, gente? Mas ignorem. Eu consigo dividir em 6 triângulos equiláteros. Então, se eu quiser a área, por exemplo, eu vou ter 6 vezes a área de cada triângulo equilátero. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Aí já foi uma dedução, tá vendo? Não é uma fórmula decorada, foi a partir da fórmula do triângulo equilátero. Enfim, gente, então parte de polígono inscrito. Lembrando que todas essas fórmulas que a gente fez são para os polígonos inscritos, tá? Todas elas. Eu não coloquei nenhuma fórmula aqui para polígono circunscrito. Nas atividades, quando aparecer algum polígono circunscrito, eu vou mostrar para vocês que a gente consegue fazer por dedução. Mas eu posso passar depois algumas fórmulas que a gente vai ver dos polígonos circunscritos. Essas aqui são as que a gente mais trabalha. Circunferência, gente. A diferença de uma circunferência e de um círculo, todo mundo sabe, né? A circunferência, ela não tem região interna, ela é só o contorno, não é só o comprimento. E algumas coisas que a gente tem que saber da circunferência. Do centro até a extremidade, raio. Se eu ligo 2 raios, eu vou ter um diâmetro. Então, o diâmetro, ele vai de uma extremidade até a outra, passando pelo centro. Se eu vou de uma extremidade até a outra e não passo pelo centro, eu tenho uma corda. E essa corda, que é a minha linha reta, gera para mim um arco. Então, aqui, ó, o que eu vou colocar aqui em verde, ó, foi o arco gerado a partir daquela corda. Então, eu vou chamar aqui de AB e vou colocar um C aqui, gente, só para não falar que o arco AB, para não ficar em dúvida, será que é o grande ou será que é o pequeno, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, corda. A corda foi o AB. Mas eu tenho o arco AB. Como que eu vou diferenciar um do outro? O arco você vai colocar ao invés de colocar um segmentozinho, você vai colocar um arcozinho aqui em cima. Então, corda, arco, raio, diâmetro são os elementos da circunferência. Aí a gente tem uma formulazinha que é o comprimento é igual a 2πr. Comprimento, gente, é a mesma coisa que diâmetro da circunferência. O que é esse comprimento? É como se você cortasse ela e esticasse. É o ponto que vai daqui até aqui, só que em linha reta. Esse é o comprimento dela. 2 vezes o π vezes o raio. Pronto. Agora, os ângulos na circunferência. Primeiro de todos, gente, o ângulo central. O que é o ângulo central? O ângulo central
ele sai do centro da circunferência e finaliza aqui, ó, nas extremidades dela. Se o ângulo central vale 50 graus, vou colocar uma letrinha aqui, gente, é porque se a gente falar arco AB, você pode ficar em dúvida, será que o AB é o grande ou será que é o pequeno, tá? Por isso você coloca uma letra aqui para diferenciar. Se o meu ângulo central é 50 graus, ele determina um arco, ó, de frente para ele, de mesma medida. Então, quer dizer que o arco AB também vale 50 graus. Ah, mas e o arco ACB? Então, o arco ACB vai valer 360, que ele vai ser outro central, tá vendo? Só que ele vai ser um central do A até aqui, ó. Então, esse arco ACB vai medir 360 menos 50 graus, então ele vai medir 310 graus. Então, o ângulo central determina um arco de mesma medida. Além, então, vou colocar aqui, né, gente, ó, ângulo central. Agora, vamos ver o que é um ângulo inscrito. O ângulo inscrito, gente, ele vai de uma extremidade da circunferência até a outra e fecha, ó. Então, o vértice dele, ó, está na circunferência, tá vendo? Encosta. E os pontos finais também, ó. O lado dele também encosta. Se esse ângulo inscrito vale 30 graus, ele vai determinar um arco, ó, de frente para ele, tá, gente? Ele vai determinar um arco, que no caso aqui vai ser o arco AB, que é o dobro da medida dele. Então, se ele valia 30, o arco AB vale 60. Aí, através do ângulo inscrito, você consegue fazer algumas determinações. Por exemplo, ó, eu tenho um central dentro desse inscrito, tá vendo? Ó, esse aqui é um central. Aonde que a perninha do central terminou? No A e no B. Então, ele tem o mesmo arco correspondente. Se eu já descobri que aqui vale 60 graus, então esse central também vale 60 graus. Então, o ângulo inscrito é a metade do arco. E o central referente àquele arco vai ser a mesma medida. Depois do ângulo inscrito, vamos aos ângulos excêntricos. Então, aqui eu vou colocar o ângulo excêntrico interior e aqui o ângulo excêntrico exterior. Ô, gente, às vezes vem ângulo excêntrico interno, ângulo excêntrico externo, depende do material, tá? Vou colocar interior e exterior. O ângulo excêntrico interior vai ser um cruzamento de ângulos dentro da circunferência. Então, você vai gerar aqui 4 ângulos excêntricos interiores. Só que eu quero o ângulo alfa. Eu quero só esse daqui, ó. Então, se eu quero ele, eu vou trabalhar com essa medida, que eu vou chamar de AB, e com a medida oposta a ela, ó. O ângulo oposto a ele seria esse. Então, eu vou trabalhar com essa medida, ó, que eu vou chamar de CD. Para eu achar a medida do ângulo alfa, eu tenho que fazer AB mais CD dividido por 2. Essa é a medida do alfa. Então, se por acaso aqui vale 40 graus e aqui vale 100, então quer dizer que o alfa é igual a 40 mais 100 dividido por 2. 140 dividido por 2, 70 graus. Agora, toma cuidado, ó. Se por acaso o ângulo que você quer é esse daqui, ó, vou chamar ele de beta, e você tem essas medidas, você consegue achar essa medida que falta, ó. Né? Porque você pode fazer o alfa primeiro, ver que o alfa é 70, portanto o beta vai ser 110, ou você pode trabalhar com o central, aqui na verdade não é central correspondente, você pode trabalhar com o que falta do arco. Então, se eu já descobri que o meu alfa é 70, então esse beta aqui vai ser 110.
Se você tivesse a medida do arco, você também podia continuar, ver o arco todo, que valeria 360 graus, né? Você pode ir mexendo na figura. E o ângulo excêntrico exterior, esse é um ângulo que vai cruzar fora da circunferência. Então, vou chamar aqui de alfa, BC e AD, por exemplo. O ângulo alfa, que é o excêntrico exterior, ele vai ser igual a essa medida, que foi a medida final grandona que ele gerou, tá vendo? O maior arco que ele formou. AD menos BC dividido por 2. Então, se equivale 70 e equivale 20, então quer dizer que o alfa é igual a 70 menos 20 dividido por 2. 50 dividido por 2, o alfa é igual a 25 graus. E aqui agora, por fim, tem um ângulo de segmento. Esse ângulo de segmento, gente, ele não é muito utilizado não, mas às vezes ele aparece. Ele vai ser um ângulo que vai ser formado a partir de uma reta tangente, tá vendo? É uma reta que encosta aqui na sua circunferência. Vou chamar ele de alfa e vou chamar aqui, ó, de AB. Esse ângulo alfa, gente, vai ser metade desse arco que ele formou. Então, alfa é igual a AB dividido por 2. Ele é tipo um ângulo inscrito, ele é a metade do arco dele daqui da frente. Então, se equivale 50, ó, o alfa vale 25 graus. Esse ângulo de segmento aparece menos, né? Mas é bom a gente anotar sobre ele também. Ok, então, vistos os 3 ângulos, gente, ó, excêntrico interior, excêntrico exterior e o ângulo de segmento. Vamos agora para a última parte, que é o teorema das cordas. Gente, esse teorema das cordas é quase o mesmo desenho do ângulo na circunferência. A diferença é que agora a gente vai achar o tamanho da corda. Nos outros a gente achava o tamanho do ângulo. Então, o teorema das cordas. Primeiro, cordas com cruzamento interno. Vou chamar de... Gente, eu não vou usar as letras da apostila para vocês entenderem, para trabalhar com essas letras de outra forma, tá? Vou colocar aqui A, B, C, D e E. Esse teorema das cordas, gente, você vai multiplicar a linha em sequência. Por exemplo, AB vezes BC é igual a outra corda, ó, DB vezes EB. Ou seja, se aqui vale X, aqui vale 10, aqui vale 12, aqui vale 6. Aí eu vou fazer X vezes 10 é igual a 12 vezes 6. Aí você acha o valor desse segmento AB. Temos outro teorema também, que é assim, ó. É tipo aquele ângulo excêntrico exterior, só que agora a gente vai achar o tamanho da corda. Vou chamar aqui de A, B, C, F, G. Gente, lembra que eu não estou usando as letras da fórmula da apostila, tá? Para vocês verem como que a gente trabalha do nosso jeito aqui mesmo, ó. Agora, a gente vai fazer o seguinte, ó. CA vezes CB, ou seja, lado grande vezes o lado de fora. É igual, aí faz a mesma coisa embaixo. Lado grande, CG, vezes lado de fora, CF. Então, vamos supor que aqui vale X, aqui vale 6, 4 e 8. Gente, exemplos aleatórios, tá? Tanto que eu nem tô achando o resultado, só montando para vocês verem. Lado grande, X mais 6, vezes lado de fora, X, é igual. Lado grande do de baixo, 4 mais 8, 12, vezes o lado de fora, 4. Aí você resolve o chuveirinho e acha o valor. Depois, gente, a gente também tem uma variação, que seria essa daqui, ó. Agora é a variação tipo ângulo de segmento. Vou chamar aqui de A, B, C e D. Esse aqui, para essa parte que corta, a gente monta o mesmo princípio daquela fórmula. AC, que é o lado grande, vezes o lado de fora. Só que esse daqui, a gente faz ele ao quadrado, é igual a AD ao quadrado. Então, se aqui é X, aqui é 2 e aqui é 9, por exemplo, eu teria lado grande, 2 mais 9,
11 vezes o lado pequeno de fora. 2 é igual a x ao quadrado. Então, é lado grande vezes lado de fora é igual a esse que foi a tangente ao quadrado. E a gente tem uma última determinação, que é quando as duas retas, gente, são tangentes, ó. As duas cordas são tangentes. Então, vou chamar aqui A, B e C. Nesse caso, elas são idênticas. Então, aqui eu tenho AB igual a AC. Então, se equivale x e equivale 12, eu posso afirmar, então, que x é igual a 12, tá? Porque elas têm a mesma medida. Gente, eu sei que é muita matéria, muito conteúdo, mas acabou, tá? A parte da explicação é essa. Então, agora eu quero que vocês, como vocês ficaram 40 minutos, né, mais ou menos, assistindo o vídeo, então vocês têm um horário agora para organizar a sua anotação. Então, um horário assistindo o vídeo, voltando, né, quando for precisar, e o outro horário agora vocês vão copiar. Vocês vão copiar tudo que eu escrevi aqui nesse vídeo. Desde o início, que foi dos quadriláteros notáveis, até o final aqui, que é do teorema das cordas. Na próxima aula, a gente vai fazer atividade, tá bom? Junto comigo. Então, hoje não tem atividade, hoje é só matéria. Eu expliquei a matéria toda e agora na próxima aula a gente treina. Vocês vão ficar em dúvida um pouquinho? É claro que vão, porque a gente ainda não fez as atividades, mas na hora que a gente fizer os exercícios, aí essas dúvidas vão ir diminuindo até não ter mais, tá bom? Então, copiem com atenção, assistam com atenção e me enviem foto da anotação completa de vocês e organizada, até às 5h40, tá bom? Tchauzinho, gente, até quinta então.